Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos, felizes, mesmo que os dias sejam difíceis, que sejamos sempre felizes, independente do que esteja acontecendo, né? Ok, crianças, vamos à obra, né? Estamos aqui para trabalhar. Então, o que nós estávamos fazendo? Eu fiz aquela parte relacionada às substituições e eliminações, né? Os demais pontos relacionados à substituição e eliminação fica para a questão das leituras de vocês, né? Que é a complementação do que eu mostrei assim de forma mais aberta para que vocês visualizassem, né? Eu mostrei os fundamentos dela, ok? Então é bom que vocês deem uma estudadinha, tá? Qualquer um desses livros aí que vocês pegarem ajuda bastante, né? Até mesmo o livro virtual, né, tem uma quantidade de informações boa que dá para vocês trabalharem tranquilo, tá? E se eu não me engano, também eu mandei alguma coisa para vocês, né? Acho que eu coloquei um resumo lá no Ava, alguma coisa assim, ou no acadêmico, falando disso também. Bom, tocamos então, né? Vamos para frente, porque o tempo está correndo, né? Bom, vamos fazer sequência de substituições, tá? Só que nós vamos trabalhar com outro grupo, né? Vamos trabalhar com as substituições daquele que foi a excentricidade da química orgânica por um bom tempo, os chamados compostos aromáticos. Ok? Bom, inicialmente, né, tem esse nome de aromático, foi realmente por questão de odor, né? Isso lá nos primórdios da química orgânica, se assim nós podemos dizer, né? Tá lá no início da química orgânica, e o termo aromático foi realmente associado a substâncias aromáticas, né, a odores mesmo, né? Devido a alguns óleos essenciais que eram extraídos, algumas substâncias que se encontravam na forma de resinas, né? Então eles chamavam aquilo de compostos aromáticos. Como vocês viram, boa parte desses aromáticos aí na vida de vocês, mas o cinnamaldeído, né, que faz parte das essências de canela, né, o benzaldeído que você encontra, que é aquele responsável por aquele cheiro adocicado das amêndoas, de cereja, né, aquele cheiro mais adocicado. Então, assim, eram compostos que estavam sendo encontrados, né, e então eles deram o nome de aromáticos por questões de odor, ok? Mas isso hoje não tem nada a ver mais, tá? Porque nós temos N moléculas aromáticas que pertencem a esse grupo de aromáticos, que não tem nada a ver, não tem relevância nenhuma com o odor, porque até mesmo são inodoros, né? Ou seja, há uma ausência de cheiro mesmo, se podemos colocar assim, ausência de cheiro, né? Então eles não têm odor característico. Então a aromaticidade hoje para a gente não está mais relacionada a essa característica de estimular as terminações nervosas do nosso olfato, tá? Então, dentro, isso vem, né, lógico, do composto mais simples, né, dos aromáticos, que é o benzeno, né? Então, veio partindo disso aqui as suas derivações, né? Tanto isso, quanto o tolueno, né, que é o metilbenzeno, todos eles estavam lá nos primórdios da estudo da química orgânica, ali, final de 1700, início dos anos 1800, né? Há pouco tempo atrás, aí, né? A maioria dos matemáticos já haviam morrido, né? Já estava sobrando os químicos. Então, esses aqui são alguns casos das moléculas que deram a nomenclatura, a denominação, a designação aromáticos, tá? São moléculas que realmente têm um cheiro adocicado, então, por isso, dada essa nomenclatura um tanto característica, tá? Bom, o que há de peculiar nos hidrocarbonetos aromáticos? A primeira coisa, quando se trata das moléculas aromáticas, ela é uma relação de carbono e hidrogênio do tipo CHX, CXHY, né? Vamos colocar assim, fica mais fácil vocês entenderem, né? Eu posso ter uma relação direta de 1 para 1, né, um carbono para um hidrogênio, como eu posso ter variações nessas quantidades aí, mas que fique fundamentado que se está falando de hidrocarboneto, eu tenho apenas compostos à base de carbono,
e a base de hidrogênio, né? Bom, um detalhezinho muito importante que é bom que vocês tenham em mente, tá? Toda vez que falar para vocês compostos aromáticos ou moléculas aromáticas ou associados, tá? Entendam que está sendo dito que se trata de molécula cíclica, tá? Moléculas fechadas, anéis, né? Insaturados. Ok? E ele é um poliinsaturado na sua maioria das vezes, né? Tá? De 2, 3, 4 insaturações a 6 insaturações, dependendo do tamanho do grupamento, ok? Então, os aromáticos, ele tem esse nome não por regra, tá? Mas sim porque foi dado o nome inicialmente a essa molécula, né? Que é o caso a primeira, então, apagando esse indivíduo aqui, esse indivíduo ficou conhecido como benzene, e até hoje nós usamos esse nome. Na verdade, se nós fôssemos pensar em nomenclatura regulamentar, seria um ciclo hexatrieno, né? Ou seja, ciclo hexa, ciclo com 6 carbonos, né? Tri de 3, enos, né? 3 duplas ligações, né? Isso seria a nomenclatura, se nós estivéssemos pensando assim, em criar uma regra, né? Porém, por fatores históricos, ficou benzene, então criamos e trabalhamos com ele e as suas derivações. Aí é muito simples. Se eu ligo qualquer coisa nesse benzene, é ele como cadeia principal, tá? Por enquanto não, vamos fazer assim. Ele como cadeia principal e os outros grupamentos ao redor dele. Tá? Então, aí, como que nós faríamos? Se eu tivesse um bromo aqui, eu teria quem? Um indivíduo do tipo bromo. Você pode separar o nome, né? Benzeno, ou você pode escrever tudo junto. É questão gramatical, a gente não vai ficar discutindo isso, né? Bom, se eu tivesse uma metila, né? Por enquanto não, uma metila ligada a esse anel, tá? Você teria o metilbenzeno, né? Que seria a nomenclatura mais comum, metilbenzeno, tá? Ou, né, que seria o nome comercial dele, de tolueno, né? Tolueno vem do bálsamo do tolueno, que nada mais é do que o carvão, né? Uma das fases de cristalização do carvão. Então, Faraday conseguiu isolar esse óleo, né? Na verdade, não é um óleo, era um líquido, né? Mais para um aquoso do que para um oleoso, e ficou como bálsamo do tolu, né? Ou seja, a essência do tolu. Aqui ficou conhecido como tolueno, depois quando foi evoluindo as questões de estruturações, né? Bom, agora, existe uma definição, né, bem simples para a nomenclatura, e quando eu tenho grupamentos ligados em posições diferentes, ou dois ligantes, né, vamos colocar por enquanto por dois, né, então se eu tiver alguém ligado aqui, tá? Então, eu passo a enumerar essa cadeia. Então, no sentido horário, seria 1, 2, 3 e 4, e no sentido anti-horário é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4. Aí você faz a sequência, né? Bom, o que acontece? Se eu tiver ligantes nos carbonos 1 e 2, então eu falaria que esses indivíduos estão na posição orto. O equivalente por outro lado, né? Bom, se eu tenho um ligante no carbono 1 e no carbono 3, tá? Então eu falo que esses indivíduos estão na posição meta. E o inverso, tá? Mesma ideia, estou colocando a abreviação, né? Se eu tenho um ligante no carbono 1, tá? No carbono 1 e no carbono 4, então eu tenho um indivíduo aqui que estão na posição para, que eu posso abreviar somente por um P, ok? Posso enumerar ou eu posso usar o orto, meta e para. Lembrando que essa ideia de orto, meta e para, tá? Ela é aplicável somente só quando eu tenho dois ligantes. Tá? Se eu tiver um terceiro ligante, você já passa a enumerar esses indivíduos, ok? Isso seguindo, né, as orientações base da IUPAC. Então, se você tiver encontrado alguém do tipo, vamos colocar um CH3 aqui, vou colocar um bromo aqui, ó, tá? Bom, quem que são esses dois indivíduos, né? Bom, por ordem alfabética, né, que é a nomenclatura base, aqui seria um e aqui seria o carbono 3, né? Então, você poderia, né, entre as várias formas de dar essa nomenclatura, a mais direta seria você usando a ordem alfabética, um bromo, tá? 3 metil,
ligado ao benzeno. Essa é a nomenclatura seguindo a regra direta, tá? Agora, se for em relação ao posicionamento, qual a relação que guarda entre esses dois indivíduos? Um indivíduo no carbono 1 e outro indivíduo no carbono 3. Então, eles estão na posição que meta um em relação ao outro. Então, você poderia chamá-lo de quê? Meta, bromo. Quem que é o metil ligado ao benzeno? É o tolueno. Então, é o tolueno, ok? Bom, você pode chamar metabromo tolueno ou metabromo metil benzeno. Pronto, você não precisa fazer mais nada, acabou a identificação da nomenclatura dele, tá? Então, assim, é bem direcional, né? Bem direto, não tem muito o que ficar discutindo. E outra também, essa parte da nomenclatura é coisinhas básicas lá do que vocês viram lá no início da Química Orgânica 1, né? E boa parte disso vocês viram também lá na Química do Química Orgânica do terceiro ano, né? Ensino médio. Bom, e assim vai, tá? Essa é a ideia base da nomenclatura, né, ou do reconhecimento. Bom, isso ele, o benzeno como cadeia principal. Agora, o benzeno, quando ele faz parte de uma estrutura onde ele é uma ramificação, ele pode ter duas ou mais nomenclaturas. Vamos ver aqui, ó. Quando o anel estiver ligado diretamente a uma cadeia principal, então eu tenho uma cadeia maior aqui, ó, ok? Então, esse grupamento recebe o nome de fenil, tá? Fenil. Fenil tem um significado, aquele que dá a luz, né? Daí vem o fenol. Tá? É só questão de nomenclatura mesmo, só identificação de apelidagem, né? Bom, e quando esse anel está ligado ao grupo CH2 antes da cadeia principal, eu tenho um grupo CH2 e depois vem aqui a cadeia principal, que é a cadeia maior, esse caso eu chamo ele de benzil, ok? Tranquilo? Então, fenil é quando o anel está ligado diretamente a uma cadeia principal, tá? E benzil é quando eu tenho um grupo CH2, tá? O fenil, nós representamos ele de forma genérica, assim, ó, tá? Por que disso? Às vezes você está desenhando uma cadeia muito rápida, né? Você vai fazer isso, já é representação do fenil, ou senão você coloca o quê? pH, né? Vem da escrita em latim, né? Fenil com pH, ok? Então, qualquer uma dessas aparências aqui ventile para você, você já sabe do que se trata, né? São as duas caracterizações que nós temos a esse indivíduo. Bom, mas por que esse benzeno e esses aromáticos tiraram tanto o sono da ciência no início dos tempos, né? Bom, está relacionada a essas duplas ligações, né? Essas duplas ligações aí tiraram o sono de muita gente, tá? As primeiras modelagens que se tentaram fazer colocavam anéis dos mais diversos possíveis. Depois vocês podem olhar nos livros de história da ciência, que vocês vão ver que anéis tortos e disformes que foram colocados, né? Bom, só por volta ali de 1940, 1945, que foi comprovada realmente essa estrutura em hexágono, onde todas as ligações eram da mesma ordem. Mas veio de onde isso? Veio dessa ideia aqui, ó, porque até então a ciência já tinha um leve conhecimento de algumas reações, principalmente das reações de compostos insaturados. Então, quando se tinha um composto insaturado qualquer e você fazia uma reação de adição, um HX, um H2 qualquer da vida, né, você tinha esses indivíduos ligados e eu saía de uma cadeia insaturada para uma cadeia saturada porque havia mudança de densidade da solução. Né? Então, assim, conhecia-se as reações de adição. Só que, na expectativa, então, o que acontece? Se esse indivíduo é um ciclo hexatrieno, tá? Então, nós podemos ter três situações, olha só. Se eu tenho uma dupla ligação, tá? Se eu tenho duas duplas ligações, aí é um dieno, tá? Aí não importa o posicionamento, vou colocar duas assim, tá? E se eu tenho três duplas ligações? Pensando só na ideia de fazer aqui, por exemplo, uma hidrogenação, né? O meu produto final, né, seria sempre o mesmo indivíduo. Tá? Quem que seria o meu indivíduo? Seria o ciclo hexano, né? Okay? Tiraria todas as duplas ligações e colocaria os hidrogênios no lugar. Beleza. Tranquilo. O que eu quero com isso? Simples. Ó. Quando eu faço a hidrogenação, né, quando eu faço a reação na prática,
com o ciclohexeno, né, o primeiro anel aqui, ó, ciclohexeno, tá? Há uma liberação de um DH, ou seja, há um DH aqui, ó, uma variação de entalpia de menos 118 kJ por cada dupla ligação. Tá? Joia. Então, o que eu esperaria? Esperaria que, no caso, quando eu tivesse duas duplas, eu teria algo aproximadamente o dobro, né? E realmente dá, né? Quando você faz lá dentro do vaso reacional, você percebe que há uma variação de aproximadamente 230 kJ, tá? Que é um valor aproximado. Talvez você veja que é praticamente o dobro, né? Então, qual que seria a expectativa? Parece, se eu tenho uma dupla, eu tenho 118, e se eu tenho duas duplas, eu tenho 230 aproximado, que é praticamente o dobro, né? Então, se eu tivesse três duplas, eu teria que ter algo, assim, muito maior, né? Qual que seria a minha expectativa? Que eu tivesse três vezes esse valor, três vezes 118, vai dar ali aproximadamente, o quê? 360, né? Em torno de 356, né? Então, o que você esperaria? Teoricamente, eu teria que ter aqui, ó, 356 kJ aproximado, tá? Considerando a escala aqui, tá ok? Isso é o que acontece na verdade? Não. Quando eu faço a hidrogenação do benzeno, tá? Na verdade, eu tenho aqui, olha, uma variação de entalpia de aproximadamente 206 kJ. 206, 206 kJ, tá? O que está acontecendo? Está desaparecendo aqui, pela teoria, né, algo de aproximadamente 150 kJ, que eu não sei para onde que ela foi. Tá? Essa diferença entre o valor teórico, que seria esse 356, tá? E o valor real, o valor medido, que dá 206 kJ, tá? Eu chamo isso aqui de estabilidade, ou seja, eu estou colocando que essa molécula é 150 kJ mais estável do que a minha expectativa. Tá? Então, as reações de adição para o ciclo hexeno, ciclo hexadieno e o ciclo hexatrieno na forma teórica, tá? Prova que o benzeno realmente era um indivíduo de tirar o sono de quem estava estudando naquela época. Tá? E até hoje, né? Então, quais foram as conclusões interessantes? Quais delas? Bom, nós sabemos de algumas características que, quando eu falo de uma ligação, vou tirar as conclusões aqui, tá? Quando eu estou falando de uma ligação carbono-hidrogênio, onde eu tenho uma ligação sigma, a distância entre um comprimento de ligação aqui é de algo em torno de 1,54 angstrom, tá? Ou 154 picômetros. Tá? É sabido também que, quando se trata da ligação dupla entre os carbonos, tá? Essa distância, esse comprimento de ligação aqui, por ser duas ligações, né, é um pouco menor, né? É da ordem de 1,34 angstrom ou 134 picômetros. Beleza, tá? Pensando assim, então, se eu te desse essas grandezas, desenho o benzeno analisando os comprimentos de ligações, o que seria fazer? Seria desenhar uma molécula com uma ligação dupla bem curtinha, uma sigma bem grande, uma dupla bem curtinha, né? São menores, né? Depois uma sigma bem comprida, tá? Outra sigma bem comprida e uma dupla mais curtinha. E uma coisa assim, mais ou menos essa distorção, pensando por essa análise aqui, ó, por essa ótica. Ou seja, se uma ligação sigma é 154 picômetros e uma ligação pi é 134 picômetros, eu teria que ter uma molécula disforme, com ligações de tamanhos diferentes, né? É isso que nós encontramos? Bom, se isso aqui fosse real, tá, esses valores aqui teriam que ser de acordo com o valor teórico, e não com esse valor prático. Tá? Bom, e aí, o que acontece? Bom, devido à disposição espacial dos orbitais, né, o que nós temos numa molécula de benzeno? A molécula de benzeno, ela tem uma ligação pi e uma ligação sigma, tá? Todas as duas da mesma ordem de comprimento, o auto-preenchimento ajudando. Então, eu tenho a alternância dessas ligações, onde a ligação pi, tá? Onde essa ligação pi aqui, e essa ligação sigma, que está aqui do outro lado, ó, tá?
ok? Vale qualquer correspondência, tá? Onde está a ligação π e a ligação sigma, todas as duas são da ordem de 1,39 angstrom, 1,39 picômetro, ok? Percebe um valor interessante. Quando se trata de cadeia aberta, né, de uma estrutura aberta, a ligação sigma é 1,54 e a ligação π está na ordem de 1,34. Quando se trata do benzeno, ele foge totalmente à regra, porque ele tem um valor intermediário, né? Ou seja, não é um valor médio, está intermediário, ele está entre a característica da ligação sigma e a característica da ligação π, ou seja, ele tem jeito de ligação π, mas ele age como uma ligação sigma. Tá? Então, ele é um pouco mais excêntrico do que se possa imaginar. Tá? Então, as evidências que se encontram, né, dessa anormalidade do benzeno, tá, põe essa situação onde todas as ligações carbono-carbono no benzeno são da mesma ordem de comprimento, tá? O valor intermediário entre a ligação simples, que é do carbono sp3, que é em torno de 154 angstrom, um valor médio, né? E a ligação π, que é da ordem de 134 picômetros ou 1,34 angstrom, né? Vai depender do autor que você estiver lendo, tá? Além disso, né, quando você analisa o mapa de potencial, o que é isso? As forças que estão envolvidas nessas ligações, tá? Você percebe lá no raio-x que toda a dispersão de nuvens elétricas são muito semelhantes, ou seja, semelhante não é um termo correto, né? A nuvem de elétrons está dispersa de forma homogênea sobre o anel, sobre todos os carbonos, então não há uma ligação mais polarizada do que a outra, né? Então todas as ordens ali estão idênticas. Outro fato interessante também, aproveitando o gancho aqui, ó, que quando nós falamos de um carbono sp3, o comprimento de ligação de carbono e hidrogênio é de em torno de 1,10 angstrom. Eu vou colocar 110 picômetros, porque aí vai ficar na mesma ideia, 110 picômetros. Tá? Quando eu falo da ligação carbono-hidrogênio no benzeno, eu tenho essa ligação um pouquinho menor. Ela está na ordem de 1,09. Pequena variação, bom, não é picômetro não, tá? Vamos colocar 1,09 picômetro, não vou colocar na ordem de angstrom, ok? Pronto, então eu tenho essas características. Bom, isso levou, então, à proposição, tá, de uma estrutura não mais com duplas ligações alternadas, tá? Ou que nós chamaríamos de duplas ligações localizadas, ou seja, eu não teria a dupla ligação posicionada. Opa, não é a televisão não, filha. Vamos lá, volta aqui. Eu não teria, rapaz, eu não teria a dupla ligação posicionada aqui, tá? Eu não teria a dupla ligação pousada, né? Vamos colocar assim, ou repousada nestas posições, tá? Ok? Eu só mudei a dupla ligação dentro do anel, né? Só fiz um giro dela. Na verdade, eu tenho um intermediário dessas duas estruturas que nós representamos pelo híbrido de ressonância, né? Esse anel onde eu coloco dessa forma, tá? Então, esse anel aqui representa para a gente a chamada nuvem π de elétrons. Tá? Então, são quantos elétrons aqui? Na verdade, nós temos o quê? 6 elétrons. Por que 6 elétrons? Porque cada ligação π é o aparelho, né, de 2 elétrons. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, no benzeno e nas suas companhias, né, aromáticas, todos eles têm essa característica de ligação π deslocalizada. Tá? Ou seja, você não fixa a ligação π. É por isso que nós vamos ter, então, essa peculiaridade de uma molécula onde todas as ligações carbono-hidrogênio são da mesma ordem, né? E olha só que coisa, quando se fala dos aromáticos, você vai perceber, ó, todos os carbonos, né, independente de qual que você pegue aí, ó, todos eles são carbonos híbridos do tipo sp2, tá? Todos os carbonos são sp2. Então, qual é a consequência? Você já sabe que se o carbono é sp2, ele é um indivíduo do tipo trigonal plano, né?
tá? Trigonal plano. Então, quando se fala do benzeno, eu tenho uma molécula que é plana. Então, os aromáticos em si são moléculas planares, tá? São moléculas chapadas, como se fosse uma folha de um caderno de vocês. Ok? Tranquilão? Joia, né? Então, essa seria mais ou menos a ideia, né, que dá, na verdade não é mais ou menos, é a ideia que dá a justificativa por que o benzeno tem as mesmas ordens de ligações, tá? Isso está relacionado ao paralelismo de orbitais p, né, que faz com que a molécula fique nesse arranjo. Então, vamos lá. Benzeno é uma molécula estável? É. Por que ela é uma molécula estável? Porque é uma molécula que as suas ligações π estão deslocalizadas. Com isso, confere uma estabilidade imensa na molécula, que é da ordem de 150 kJ, ok? Então, ele age mais como uma molécula saturada do que como uma molécula insaturada, mesmo que ele seja formado somente por carbonos do tipo sp2, tranquilo? Então, esse é o excêntrico do benzeno, né? Se nós fôssemos, deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui no plano, tá? Mas não consegue. Se nós fôssemos olhar o benzeno desenhado, os seus orbitais p, né, nós teríamos algo, vou tentar fazer aqui, tá? Assim, tá? Esse pontilhado é como se você estivesse olhando a folha do seu caderno deitada, tá? Ela está atrás da folha para você. É porque assim, eu sou um espetáculo para desenhar coisas tridimensionais. A minha cabeça até me enxerga, mas a hora que eu vou passar para o papel, é uma coisa horrorosa, não? Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser uma linha mais cheia. Esse aqui vai ser uma linha mais cheia. Pronto. E lá de trás seria o pontilhado. Eu sei, tá horroroso, tá? Não precisa ficar criticando, não, viu, Mariana? Eu te conheço. Ó, o que é isso? Lembra lá quando você estudar química inorgânica, né? Teoria de ligações, você tem os orbitais p puro aqui que não participaram da hibridização, tá? E os orbitais lindos, né? Espetáculos, maravilhosos. O que acontece aqui, ó? Quando eu analiso a disposição espacial desses orbitais, tá? Esse orbitalzinho que for muito comprido, ele tem que ser para lá e não para cá. Pronto. O que acontece? Se eu colocar um elétron em cada um desses carbonos aqui, ó, representando aquele orbital P puro, aquele que não participou da hibridização, tá? Então, esse indivíduo aqui é o P não hibridizado, não hibridizado. Tá? O que vai acontecer? Todos esses orbitais, todos eles são paralelos. Então, eu poderia formar, lembra lá da teoria de ligações, para eu ter uma ligação entre orbitais P, ou eles vão se sobrepor, né, que é aquele overlap, né, encaixe de um orbital sobre o outro, ou eles vão ficar de forma paralela. Aí eu formo aquilo que nós chamamos de ligação π. Eu posso formar a ligação π aqui, eu posso formar a ligação π aqui. Bom, o que me impede de formar a ligação π desse, eu vou fazer embaixo, mas é por cima também, tá? Desse carbono, ou desculpa, desse orbital P com esse orbital P. Ou, ainda, o que me impede que eu tenha a formação da ligação π aqui, ou aqui, ou seja, a ligação π pode se formar em qualquer um sistema, então isso seria uma das justificativas, porque todas as ligações são da mesma ordem, ou seja, quando se trata do carbono sp2, né, vamos voltar lá no carbono sp2, porque eu estou vendo a cara da Mariana aí, falando, de onde que veio esse carbono sp2 mesmo? Então vamos lá. Pensa no pobre mortal do carbono, certo? Quando você faz a distribuição eletrônica do carbono, ele termina em S2, P2, certo? Quando você propõe os orbitais, eu vou desenhar na forma circular o orbital, tá? Porque o autopreenchimento aqui é uma íngua, ó. Orbital S e 3 orbitais P. Isso ficou tenebroso, mais feio do que eu queria que ele ficasse, né? Vamos tentar fazer no quadradinho mesmo, ó. Orbital 1, S. Quando eu falo do orbital P, eu não vou fechar não, tá? Eu vou deixar semi-aberto para ver se não faz bagunça como ele sempre costuma fazer. Pronto, assim. Vamos lá. O átomo, né, de carbono, ele tem 2 elétrons, né? Se esse amarelo eu não enxergo, não. Beleza, não tem problema. A gente coloca uma cor tipo azul, assim, talvez você enxergue, ó. Ele tem um elétron para cima e outro para baixo. Representa o P. O S, desculpa. E o P eu tenho 2. Um para cima
e outro para cima, o princípio de Aufbau, o princípio da construção, você vai montando na sequência, é isso? Joia. O que é a hibridização? Lembra? É a mistura dos orbitais. Só que para eu descrever o híbrido sp2, o que vai acontecer? Eu vou pegar o orbital S e dois pedacinhos de P apenas, né? Então eu vou ficar com um intermediário, né? Vocês viram isso também lá em algum lugar aí na vida. Vou fazer assim para ficar bem, mais ou menos aberto, tá? O que acontece? Eu vou excitar, o elétron muda de órbita, né? Ou desculpa, de orbital, pronto. Eu passo a ter 3 orbitais sempre preenchidos, tá? E agora aqui eu tenho um sempre preenchido, mais 3 sempre preenchidos. O que vai acontecer na hibridização? Na hibridização, eu vou pegar um orbital S e juntar com 2 orbitais P. Vou pegar um orbital S e juntar com 2P, e deixar um P isolado. Tá? Então, o que eu passo a ter agora? Eu passo a ter 3 orbitais, que é a mistura de S, P. Então, vai ficar sp2, então, ó, orbital S, px, py, tá? E pz, tá ok? Eu peguei px e py, juntei e fiz o sp2, 3 orbitais sp2, ok? Tranquilo? E me sobrou quem? Um P semi-preenchido, que é o PZ, P qualquer coisa. Então, ó, eu faço a ligação com o carbono sp2, beleza. Só que sobra esse orbital P semi-preenchido, que não fez a ligação via hibridização, mas ele continuou sendo o quê? Aquele duplo ovoide. Quando eu tenho um duplo ovoide ao lado de outro duplo ovoide, nossa, que coisa tenebrosa. Um duplo ovoide ao lado de outro duplo ovoide, que ficou pior ainda, quando eles estão paralelos, eu tenho o quê? A possibilidade de formação de ligação ou acima do lobo ou abaixo do lobo, que é a representação para o benzeno, tranquilo? Então, eu tenho essa dupla ligação formada, tem conceitual é pouco, tá? Isso aqui é a arte abstrata, tá? Não diria um cubismo porque não ficou tão quadrado, né? Bom, o que acontece? A disposição da ligação π, podendo ser abaixo ou acima do lobo do orbital, tá? Que daria para eu justificar por que o benzeno tem todas as ligações do mesmo comprimento, tá? Ou seja, eu não tenho uma ligação dupla localizada, ela está deslocalizada sobre todo o anel, que a gente chama isso de ressonância, né? Tranquilo? Beleza? Joinha, né? Tranquilo, então ótimo. Então tá aí o pobre mortal do benzeno, tá? Tomando um litro de água aqui, né? Meninos, toquemos então a nossa conversa, tá? E vamos lá para a sequência da história, tá? Então, a melhor representação para o benzeno é esse indivíduo aí, vocês estão, isso não é novidade para vocês, né? Isso aqui é chamado de híbrido, porque é uma mistura, né? Híbrido de ressonância, ok? Ressonância. Essas duas formas aqui, nós podemos até representá-las, porque facilita na hora da escrita, alguma coisa assim, tá? Mas eles são chamados de canônicos, formas canônicas. O que é uma forma canônica? Não existe, tá? É uma coisa que não existe, ok? Tá? É apenas uma abstração mental aí, só para facilitar a escrita da molécula, tá? Okzinho, sem problemas. Ótimo. Lembraram aí da hibridização, de onde é que veio, né? Com certeza vocês lembraram, tá? Vocês não são bobos, não. Bom, agora, como que eu vou verificar as outras moléculas superiores, essa questão da aromaticidade, né? Então, nós damos a ideia de aromaticidade para uma molécula, nós temos que observar algumas peculiaridades, que nós chamamos de regra de Huckel, tá? Ou simplesmente lei de Huckel, né? Bom, e o que quer dizer essa regra de Huckel? O que quer dizer essa lei de Huckel, né? Então, vamos a ela, né? Então, vamos lá. Regra de Huckel. Eu escrevi isso aqui para vocês. Veja bem, o assunto é bem comprido aí, tá? Aqui eu estou fazendo o material introdutório, Huckel, tá? É aplicável, tá, a monociclos, né? A gente aplica essa ideia a anéis simples, mas podemos expandir isso a anéis superiores também, tá? Mas eu vou partir do princípio inicial de moléculas pequenas, tá? O que a regra de Huckel fala? Bom, para ser considerado aromático, tá, eu tenho que ter ciclos,
Então, só serve para ciclos. O que mais? Ciclos planos. Então, se eles são planos, todos os carbonos para a gente tem que ser o quê? sp2, tá? É uma ideia que nós temos que ter em mente, né? Pensar sempre nessa ideia. Falou assim, aromaticidade, eu estou falando de cadeias cíclicas, tá? Estou falando de cadeias fechadas, né? É até redundante falar que aromáticos são fechados, né? Mas a ideia é que seja sempre por essa ótica, tá? Então, se eu estou falando de aromáticos, pense sempre, tá? Eu estou falando da cadeia fechada, não estou falando da cadeia aberta ou de ciclos saturados. Estou falando de um ciclo insaturado sempre, ok? Sem problemas? Creio que sim, né? Estou tranquilo quanto, né? Bom, que mais? E ele tem que seguir uma regra base, né? Que é a chamada regra de Huckel, que seria o indivíduo 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Tá? Eita, lascou, agora já chegou na matemática, agora que eu enrolo de vez. Não, você vai ver que a coisa é tão simples, que é tão basicona que vocês vão até se assustar com uma coisa simples da vida, né? Bom, o que a regra de Huckel está dizendo? 4n mais 2 igual a π é o sistema conjugado de elétrons. Tá? Sistema conjugado de elétrons. O que é conjugar? É essa alternância de ligações simples e ligações duplas que nós temos no anel. Tá? Ok? Então, para eu aplicar essa ideia, eu resolvendo essa expressão matemática difícil pra caramba aqui, tá? O final dela, tá? Esse n tem que ser um número inteiro. Quando eu tiver esse N igual a um número inteiro, então eu vou chamar que essa molécula é aromática, então ela tem aquela quantidade de quilojoule de estabilidade, ok? Então, para ser dito como aromático, são ciclos conjugados, né? Ciclos conjugados, ok? O que mais? Moléculas planas, né? Tá? Ok? Sempre plano. Todos os ângulos de ligações são de ângulos de 120 graus. Tá? Então, todos os carbonos são hibridizados a sp2, ok? Consequentemente, a molécula vai obedecer àquela ideia dos 139 picômetros, tá joia? Os aromáticos, nós vamos ver mais à frente, eles reagem assim, não espontaneamente, né, mas com maior facilidade por reações de substituição, depois a gente vai ver isso, praticamente não tem reação de adição nas cadeias aromáticas, tá? Isso é um ponto que nós vamos discutir ainda, mas calma, tá? Não fiquem nervosos, não. Então, uma molécula aromática ela só será aromática se o sistema conjugado, nesse no caso para um anel só, tá? O número total de 4n mais 2 igual a π, onde o n vai dar para mim sempre números inteiros, que podem ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, tá? E assim sucessivo, tá? Bom, isso é fácil de ser observado em qualquer tipo de anel, tá? Então, olha só, vou pegar, lógico, né, o mais simples de todos, tá? Que nós temos, que é o próprio benzeno. Como é que eu vou aplicar essa ideia, tá? Lógico que vocês lembram boa parte disso, mas vamos lá, por Jack, né? Ó, pam, pam, pam. Se eu for a observar, trata-se de um anel, né, de uma cadeia cíclica, todos os carbonos são tipo sp2, beleza, né? Ele obedece à regra 4n mais 2 igual a π, então 4n mais 2 igual a π tem que dar um número inteiro. Então 4n mais 2 igual. Quantos elétrons π eu tenho? Você vai contar os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 3 ligações π igual a 6 elétrons. Tranquilo? Joia. Então, você vai ter um N aqui igual a quanto? Igual a 1. Tá? Ok? N igual a 1, então, eu posso afirmar que essa molécula, tá? Ela é uma molécula aromática, tá? Então, assim, com tranquilidade. É lógico, né? Eu peguei uma molécula bem simplesinha para descrever para vocês a ideia, né? Então, se eu fizer a representação aqui, ó, ciclobuteno, por exemplo. Eu falei para vocês que todos os carbonos, tá lá, vai o preenchimento de novo. Vamos ver se você vai me aceitar aqui. Foi quietinho, não dá trabalho não. O que acontece, ó? É um ciclo, é um ciclo. Se você observar, todos os carbonos são do tipo sp2. Aí você, beleza.
Ligação pi alternada, ciclo, é um poliinsaturado, maravilha, né? É aromática, é? Não sei, então como é que a gente faz aí essa prova? Tira o número, né? Ó, 4N mais 2 igual a π, certo? 4N mais 2 igual a 4. Por que 4? Conta o número de elétrons π. Não são duas ligações π? Uma, duas, três, quatro elétrons. Quatro elétrons. Então, quando você vai fazer essa expressão aqui, você vai descobrir que o seu N não dá número inteiro. Tá? Então, o N aqui ao final vai dar meio. Meio, né? Dá 2 aqui, dá meio. Ok? Então, isso aqui, olha, já não é molécula, não é aromático. Então, presta atenção, para ser aromática, eu tenho que ter as verdades. Quais são as verdades? Primeira coisa, trata-se de uma molécula plana, todos os carbonos sp2, todos os carbonos sp2, tá? Ciclos, claro, né? O que mais? Ele tem que obedecer à regra de aqui, 4N mais 2 igual a π. E se não obedecer? Não vai ser aromático, tá? Não vai ser classificado como uma cadeia aromática, ok? Somente essas cadeias, e não, nós temos várias outras, né? Alguns ânions, alguns cátions em cadeias cíclicas também são passíveis dessa ideia de aromaticidade, tá? Mas eu vou mostrar alguns casos para vocês dos chamados heterociclos, ou cadeias heterogêneas, tá? Como é que eu vou ver esses indivíduos, então? Então, olha só, presta atenção. Vamos aplicar aromaticidade para os heterociclos, tá? Então, heterociclos, ou cadeias heterogêneas, né? Bom, como nós vamos ver isso? Vou pegar, por exemplo, a piridina. Tem que tomar algumas cautelas quanto às estruturas, tá? Ok? Aqui o nitrogênio é um híbrido sp2, né? Tá? Então, tá tranquilo quanto a isso. Todos os carbonos, tá? Beleza. Então, quando você vai observar a piridina aqui, ó, você percebe que todos os carbonos são sp2, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o meu N aqui daria o quê? Beleza. Aromático, tranquilo, né? Tranquilo, bom demais de fazer isso aqui, né? E se eu pegar moléculas maiores? Vamos ver aqui, ó. Essa aí é a primeira, é a piridina, tá? Vamos ver a pirimidina, que é um anel que tem dois nitrogênios, tá? E tá, ok? Eu tenho uma dupla ligação aqui, o par de elétron está aqui, o par de elétron está aqui, uma dupla ligação aqui e outra dupla aqui. Certo? Ótimo, está fácil de observar. Então, o que eu faço aqui? Basta eu olhar a sequência numérica de novo, né? Se você observar aqui, que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? N dando 1, tá tranquilo quanto a isso, né? Então, está fácil de ser observado essas moléculas. Agora, o que acontece? Tem alguns anéis de um número menor de membros, tá? Vamos pegar, por exemplo, o pirrol, tá? Pirrol. Porque, ó, aqui é piridina, tá? E esse aqui é a pirimidina, tá? Pirimidina, ok? Vamos ver o pirrol. Pirrol. Pirrol, depois a gente faz os outros, tá? Não, vou fazer o tio, não, vou fazer o pirrol mesmo. O pirrol é mais tranquilo, ele aparece mais vezes. O pirrol, o nitrogênio está aqui, só que nós temos que ter uma cautela, porque ele vai aparecer assim. Por quê? Porque esse nitrogênio aqui, ele é um híbrido sp3. O nitrogênio, presta atenção no que eu estou falando, o nitrogênio é um híbrido sp3, né? E ao invés de formar uma ligação, eu vou até colocar ele de outra cor aqui, ó, ao invés de estar formando uma ligação, esse par de elétrons está dentro de um orbital que é paralelo ao orbital do carbono vizinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós teremos a formação de uma ligação, deixa eu ver se eu consigo fazer um orbital aqui. Aliás, eu vou copiar um orbital, deixa eu achar um orbital aqui nas minhas anotações, para vocês verem, né, porque assim, sou fantástico no desenho, né? Pi-hole, cadê o pi-hole? Aqui, desenhos, desenhos.
Vamos ver se vai dar certo. Desenho, tá aqui um desenho. Eu quero o p-hole. Beleza, tá aqui o p-hole. Só tirar ele do tamanho que eu preciso, tá? Quando a gente, se eu for desenhar um orbital, vai ficar uma tragédia. Podem ter certeza disso. Só quero mostrar a ideia do orbital paralelo, tá? Cortando, cortar só um pedacinho que eu preciso, que senão fica muito grande. Então, o que que acontece? No p-hole, tá? Quando eu conto os elétrons dele, tá? Depois eu desenho os orbitais paralelos, vai demorar a copiar ali. O que que acontece? Ó? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Aí, sei lá, aí vai dar meio, né, professor? Lascou. O problema não é isso. O problema é que esse par de elétrons do nitrogênio, tá? Esse par de elétrons do nitrogênio, ele está apontado para dentro do anel, então ele é paralelo ao sistema π. Ele não é um elétron π, mas ele está paralelo, é aquele par de elétrons não ligados. E o par de elétrons não ligados faz com que eu tenha que trabalhar com 4n mais 2 igual a 6. Então, o meu n aqui vai dar 1. Então, o p-hole, os elétrons do carbono, do nitrogênio sp3 são paralelos aos orbitais p dos... Ixi, não ficou legal, não. Tentei copiar ali, mas vai ficar legal. Deixa eu ver como é que está aparecendo na tela para vocês. Minha tela fica muito pequena. Fica tenebrosa. Fica pior do que os desenhos meus, hein? Ver se eu consigo ver alguma coisa. Né? É porque eu queria mostrar aqui para vocês, ó, que essa região aqui, ó, é o par de elétron do nitrogênio. Ele é paralelo ao orbital p puro que está aqui do lado, ó, tá? Que é paralelo ao que está lá atrás, que é paralelo a esse, que é paralelo a esse. Então, esses pares de elétrons ficam em movimento. Nesses orbitais aqui, ó, tem um elétron aqui, e aqui é o par. Tá? O par de elétron não ligado, ok? O p-hole, ele é muito comum, ele aparece bastante, tá? E assim, a gente sempre acaba confundindo a história da estrutura dele, tá? Eu tenho outros polis também, tá? Deixa eu ver quem mais, além do pirrol, que eu poderia colocar para vocês. A pirrolidina, né? Ver se a pirrolidina está aqui. Pirrolidina, deixa eu ver. Vamos fazer a pirrolidina? Vamos fazer a pirrolidina, tá? A pirrolidina é o pirrol com 2 nitrogênios, tá? É 2 nitrogênios. Só que aí nós temos uma característica interessante. Vamos colocar aqui para vocês não cometerem os erros comuns que tem por aí, tá? Então, o nitrogênio aqui, tá? Depois, aqui. Você vem para cá, tem um nitrogênio aqui, uma dupla ligação aqui, uma dupla aqui. É isso mesmo? Não, viajou. Tá? Rolidina, aqui é carbono. Onde começa de novo, devagar, assim, calmo, sereno e tranquilo. Ainda bem que eu sou desafinado. Tá? Nitrogênio. Ficou pior, hein? Credo, hoje eu tô... Hoje não, todo dia, né? Os desenhos são tenebrosos. Para de rir de mim, Mariana. Para de ser moleca. Tá? E eu, não, você mesmo, tá? Te conheço, viu? Tá, tá. A dupla tá bem aqui, ó. Isso, tem uma dupla aqui, ó. Dupla com nitrogênio. Só fazer melhorar aqui o desenho. A ligação ficou muito grande. Paciência, tenha paciência, tá? Tenha paciência, tá? E tá. Pronto, então a dupla ligação tá bem aqui, ó, entre o carbono e o nitrogênio, tá? Só que aí nós vamos ter um detalhe sórdido aqui, ó. O que que acontece? Eu tenho um carbono que é sp3, desculpa, um carbono não, um hidrogênio que é nitrogênio, tem um nitrogênio que é sp3 e eu tenho um nitrogênio que é sp2. Então, esse aqui, ó, esse nitrogênio é sp3. Então, o par de elétron dele está dentro do anel. Esse outro nitrogênio aqui de cima é sp2, certo? Cadê o par de elétron nele? Está do lado de fora. Ele está fazendo uma dupla ligação, tá? Então, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Você não vai contar esse par de elétrons que está do lado de fora, tá? Ele está paralelo, tá? Desculpa, ele não está paralelo, ele está ortogonal, né? Que seria formando um ângulo de 90 graus, né? Não é isso? Isso. Então, aqui eu tenho um indivíduo chamado 4n mais 2 igual a 6, e não a 8, né? Então, o meu n aqui também daria o quê? Daria 1 para ele, tá? Esse é o meu pirrol, tá? Pirrol. Não, que pirrol, rapaz? É pirrolidina. Tranquilo? E aí nós vamos, tá? Nós temos N outras moléculas que vão formando essas estruturas que nós classificamos como aromáticos, tá? Dá para eu aplicar em anéis maiores? Dá, em alguns anéis até dá para você contar. Por exemplo, ó, vamos ver, o naftaleno, dá para fazer para o naftaleno, dá para fazer para o antraceno, né, o comeno, mas como é que a gente conta? Ó, vamos fazer um antraceno, não, vamos fazer o naftaleno primeiro, que é um polianel simples, né, de 2 anéis apenas. Aqui, ó. Quantos anéis pi, quantos elétrons pi eu tenho? Eu tenho 10, né? Aqui, ó. Uma, duas, vamos colorir o negócio, né? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Cinco ligações π me dão 10 elétrons, né? Então, 4n mais 2 igual a 10, certo? Então, meu n aqui daria o quê? Daria 2. É uma cadeia aromática, né? O naftaleno, né? Aí, anéis superiores também daria a mesma coisa. Ó, vamos ver o fenantreno, não, o antraceno, né? O antraceno é na mesma linha, ó, na mesma linha. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Porque aparecem alguns anéis que você olha para ele, você jura que o indivíduo é aromático. Mas na hora que você vai analisar os carbonos, você acha um carbono sp3 no meio da molécula. Tá? Aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Moléculas que têm a carbono sp3, ela não é plana, né? Então, um dos argumentos da lei de Huckel é que a molécula seja plana. Ok? Então, se nós contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, nós teríamos 4n mais 2 igual a 14, certo? Contando a quantidade de elétrons aqui, né? Então, nós teríamos aqui um n igual a quanto? Igual a 3, né? Igual a 3. Fazendo todo o cálculo, aí vocês veem que não é uma coisa do outro mundo, do outro planeta, né? Tranquilo? Bem simplesinho isso aí. Então, isso é aromaticidade, ou chamada simplesmente como regra de Huckel, ou lei de Huckel, que é a mesma ideia, tá? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, ó, puxando o gancho aqui, deixa eu tomar água aqui, né? A gente não aguenta. Puxando o gancho aqui. O que nós temos? Para ser considerado uma molécula aromática, tá? Ela tem que estar de acordo com a regra de Huckel, que é o 4n mais 2 igual a π, tá? Onde, para que essa regra seja funcional, n tem que dar um número inteiro no seu cálculo, tá? Além disso, eu tenho que observar que é necessário que eu tenha todos os carbonos sp2, tá? Ou seja, todos eles sejam híbridos sp2, isso é um fato, e que nós tenhamos também todas as duplas ligações de forma conjugada. O que é conjugada? Uma após a outra, tá? Sempre na sequência das ligações, tá? Bom, olha só, deixa eu ver se eu desenho aqui, é porque eu sou muito bom para desenhar, né? Vocês já viram aí o meu desenho aí espetaculoso, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar um anel aqui que apareceu numa prova de um concurso um tempo atrás, que é o ciclo heptatrieno, né? Isso deu uma confusão, não sabe o tamanho, tá? Por que deu confusão? E o pessoal caiu na história, né? Então, aqui, ó, a gente abre uma cadeia para cá, abre uma cadeia para cá, abre um pedaço para cá, abre um pedaço para cá e vem para cá. Tem uma dupla aqui. Ficou bonito no desenho, tá? Não vem me perturbar não, Mariana, fica quieta. Tem uma dupla ligação. Não, essa dupla ligação não existe, não. Existe uma ligação sigma aqui e tem uma dupla ligação aqui, ó. Ok? Beleza. Aí, o que aconteceu? Onde que a galerinha caiu na história, né? É a molécula aromática. Eu também, é aromático, ó. 1, 2, 3. Você foi lá e 4n mais 2 igual a 6. N igual a
Um foi lá e marcou no gabarito, né? Eita, é aromático, tá, que beleza, moléculas cíclicas, duplas ligações alternadas, né? Só que o cabeção não prestou atenção no fato. Esse carbono aqui, ó, tá fora do plano. Por que que tá fora do plano? Porque ele é um carbono sp3. Tá vendo? Só tem ligações sigma nele. Tá? Então, essa molécula, apesar de ter um número Hankel, que é um número inteiro, tá? Ela não tem um dos fundamentos, ter todos os carbonos do tipo sp2. Tá vendo? É igual aquela que eu comentei com vocês lá do ciclo butadieno. Do ciclo butadieno. Aqui, ó. O ciclo butadieno, ele tem todos os carbonos sp2, mas o número de Hankel dele não bate. Tá? Então, assim, sempre nós teremos que avaliar todos os pontos. Ou é verdade para todo mundo, ou não é. Tá? Não vai existir, então, aquela ideia do meio termo, meia verdade. Tá? Que não, ou nós trabalhamos com verdade total, ou é mentira. Tá? Não tem meia verdade, não. E nós não, enquanto essa questão da aromaticidade, ou simplesmente de compostos aromáticos, tá ok? Bom, ah, deixa eu Deixa eu plotar esse aqui para vocês. Aqui, quer ver? Vamos ver se vocês estão aptos, né, nessa ideia aqui. Opa! Não, aí eu estou tentando copiar o arquivo para mostrar para vocês. Eu não consigo copiar, mas tu é cabeção mesmo, hein? Normal, normal, tá lá. Né? Só na segunda-feira assim mesmo, todo dia acontece assim. Vamos lá, vou colocar o azuleno para vocês pensarem comigo, tá? A, a estrutura dele, tá? Azuleno. Que nome bonito, né? Peraí, pronto. Ctrl C no azuleno aqui, vamos ver se o azuleno vai aparecer para vocês lá embaixo. Pronto, aí tá o azuleno. Tá aí o azuleno, tá? Vamos ver como é que tá a projeção no retorno para não ficar muito apagadinho. Beleza, tá aí o azuleno. Tá difícil, mas tá fácil não, viu, meu filho? Azuleno, é aromático? Bom, aí você coça, avalia, conta, tá? O azuleno é um hidrocarboneto. Adivinha por que ele chama azuleno, tá? Ele é uma parte, né, dos isômeros de aromáticos, tá? No caso, ele é isômero do naftaleno, tá bom? Bom, é aromática essa molécula? E aí, como é que você teria que fazer, né? Bom, primeira coisa, você vai olhar o quê? Todos os carbonos são sp2? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos, né? Todos os carbonos nossos aí são sp2, então tá aí tudo bem. Tá? Por que são sp2? Todos eles estão fazendo dupla ligação, né? Então nós teríamos um 4n mais 2 igual a quanto? 10. Exatamente, 10. São uma dupla, duas duplas, três duplas, quatro duplas, cinco duplas. Então, 10 elétrons no total. Né? Bom, se eu tiro lá da 8, então meu N aqui daria o quê? 2. Ok, então ele estaria dentro daquilo que nós chamaríamos de molécula o quê? Aromática, tá? Tranquilo? Bom demais, né? Fácil, 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 mas a gente erra muito essas questões de observação. Opa, o bichinho te pegou. A água está acabando. A gente erra muito essas observações, porque ele sai atropelando a coisa. Igual a situação daquele ali que eu mostrei para vocês, quando eu falei da existência de um carbono sp3 no meio da molécula. Tá? Tendo um carbono sp3 na molécula, lembra, carbono sp3 ele é tetraédrico, ele não é plano. Se ele não é plano, como é que eu posso falar que essa molécula é aromática? Ok? Então tem que se tomar cuidado com essas colocações para que você não cometa os erros dos mais grotescos que se tem por aí, tá? Tranquilão? Beleza? Ótimo, então. Meninos, um minutinho só para a gente tomar água, tá? Eu já estou de volta, tá? Só um segundinho aqui. Na verdade, não é um segundo, né? São 3 minutos.
Vamos lá, já estamos de volta. Eita, esqueci de trazer minha água. Já vou voltar, peraí. Pronto, agora a água de volta, né? Vamos continuar a sequência nossa aqui, tá? Tá difícil não, Maria. Fica quieta, sossega. Bom, então, basicamente, o que nós temos que observar, tá? A ideia, se a molécula, se trata-se de uma cadeia fechada, tá? Primeira coisa, ok? Se as duplas ligações estão alternadas, ok? E se todos os carbonos são sp2. Tendo essas três prerrogativas, né? Aí você faz o 4N mais 2 igual a π, dando os números inteiros, você tem uma molécula aromática, tá? Aí você pode ter tranquilo, independente do tamanho desse anel, tá? Aqui eu coloquei anéis pequenos só por questão de lógica de desenho, né? Que facilita o processo, ok? Bom, esse é o primeiro aspecto, né? É a primeira parte que nós temos, ok? Eu vou começar a parte das reações dos aromáticos com vocês, né? Porque essa parte introdutória é bem simplesinha, né? Não tem muito fator de complicação nesse aqui, não. Aqui é colocar em prática, nomenclatura é uma coisa mais básica mesmo, né? Não tem muito que se discutir quanto a isso. O que interessa para a gente é a questão das reações, tá? Bom, então vamos lá. As reações em aromáticos são do tipo substituição eletrofílica. Eletrofílica. Então, o que nós teremos? Eu terei a entrada de um eletrófilo. Eletrofílica, tá? Lembra, nucleófilo, eletrófilo. Mas por que vai ser uma substituição com um eletrófilo? É simples, o benzeno, os aromáticos, todos eles são muito ricos em elétrons. Então, se são indivíduos ricos em elétrons, o que vai acontecer? Eu não tenho como aproximar um outro elétron dele. Então, eu vou aproximar um indivíduo deficiente de elétrons, tá? Por isso, que nós temos que avaliar essa questão da substituição, tá? Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores de substituição nucleofílica, não é? Não era a substituição com um nucleófilo, com a chegada do nucleófilo? Exatamente. Agora nós estamos falando do benzeno, que é um indivíduo rico em elétrons, certo? Se ele é rico em elétrons, então ele não vai se aproximar de um nucleófilo, ele vai se aproximar de um eletrófilo, porque se ele tem muitos elétrons, então nós teremos uma característica de riqueza de elétrons no anel, ele vai atrás de um indivíduo que seja mais pobre, mais fraquinho na quantidade de elétrons, vamos colocar assim, tá? Então, quando se fala dos aromáticos, de uma forma geral, tá, nós sempre teremos essa reação de substituição por um eletrófilo. Então, olha só, eu poderia descrever de forma genérica algo assim, ó. Deixa eu subir essa coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho um anel aí qualquer da vida. Opa, um anel qualquer da vida. Eu, partindo do benzeno, vou fazer em cima das reações do benzeno, tá? Tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó, um hidrogênio laranja na conversa, tá? Por quê? Poderia ser qualquer cor em qualquer outro lugar. Estou colocando um laranja, tá? Vou usar um substituinte, tá? Que no caso aqui vai ser o meu eletrófilo, ok? Eletrófilo, ó, cátion. Ah, é mesmo. Então ele é o quê? Exatamente, ele é um ácido de Lewis, certo? Beleza. Então eu vou ter um produto que por enquanto a gente não vai discutir como que está acontecendo. Já eu chego nessa lógica, tá? Onde eu terei o anel com a sua característica de aromaticidade, ou seja, 4N mais 2 igual a π, só que ao invés daquele hidrogênio, eu passo a ter no lugar o quê? O eletrófilo. Então, a substituição do hidrogênio, tá, por um eletrófilo.
Ok? Isso aqui é lógico, né? Uma representação genérica, né? Para que vocês tenham em mente que eu estou falando, que nós vamos tratar agora da substituição de um dos átomos de hidrogênio por um eletrófilo. Agora, qual dos átomos de hidrogênio eu vou substituir? Bom, se eu estiver falando do benzeno sozinho, qualquer um dos hidrogênios refere-se ao mesmo indivíduo. Tá? Então, não importa que eu coloquei esse hidrogênio em destaque, né? Mas qualquer um dos hidrogênios que eu tivesse trocado, lembra que aqui é um C6H6, né? Qualquer um desses hidrogênios, eu chegaria no mesmo lugar. Ok? Tá? Então, tanto faz. Aqui eu substituir, tá? E vai formar um H, alguma coisa lá para frente, né? Um H, vou colocar um HY aqui, porque vai ter uma formação de subprodutos, ok? Então, entenda, a substituição eletrofílica é porque é uma substituição, beleza. Só que agora eu saio de um indivíduo do tipo C6H6 e passo a ter um indivíduo do tipo C6H5 e. Quem que é o E? O meu eletrófilo que chegou na estrutura agora, tá? Então, eu fiz uma reação de substituição eletrofílica. Beleza? Joia? Então, ótimo. A coisa funciona tranquilamente assim, tá? Bom, meninos, então, nós temos algumas reações, tá? Vou fazer um resumo aqui, ó. Nas reações principais, nós temos 6, tá? Eu tenho benzeno. Aliás, eu vou fazer de outra forma aqui que fica mais fácil de enxergar. Né? Eu tenho aqui o benzeno. Okay? Com esse benzeno, eu posso fazer algumas substituições. 6. Eu sei, eu fiz só 4. Calma aí. Fica nervosão. Vou arrumar mais espaço para fazer todo mundo, tá? Bom, o que eu tenho? Ó, se eu fizer a reação com X2, quem que é X2? Qualquer um dos halogênios, fluoro, bromo, cloro e outro, tá? Eu vou substituir um dos hidrogênios ali do anel por um halogênio. E vai sobrar HX, que é subproduto. Tá? Essa reação nós vamos chamá-la de halogenação, porque é a entrada do halogênio. Mas você não falou que é substituição eletrofílica? Sim, o nome global das reações aromáticas são substituições eletrofílicas. Tá? Uma das substituições que nós vamos ver é essa aqui, nós vamos chamá-la de halogenação. Por quê? Porque o meu eletrófilo será um halogênio. Ah, beleza, que maravilha. Se o meu eletrófilo derivar de uma cadeia carbônica, vou pôr um RX aqui, ó, tá? Tem um R aqui. Quem que é esse R? Qualquer cadeia alquila, tá? Ou seja, qualquer cadeia carbônica, e eu passo a ter agora, no lugar de um dos hidrogênios, um outro tamanho de cadeia, ou seja, eu aumento o número de carbonos na cadeia, vai sobrar aqui HX para a gente, né? Eu tenho aqui uma alquilação, tá? Porque vai entrar um grupo alquila, vai entrar um eletrófilo que é um alquila. Quem pode ser esse grupo alquila? Pode ser um CH3, pode ser um CH3, CH2, que é o etil, tá? Pode ser um metil, etil, e assim sucessivos, tá? Meninos, o que mais? Eu poderia, no lugar dessa substituição com alquil, eu poderia colocar um grupo acil, que seria uma carbonila, Nós vamos chamar isso de acilação, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Olha que coisa mágica, né? Eu estou saindo de um hidrocarboneto e vou dar origem a uma cetona. Rapaz, isso é maravilhoso, porque a partir de uma cetona eu já chego um álcool, a partir de um álcool eu posso chegar no ácido carboxílico, a partir de um álcool eu posso chegar, sei lá, num haleto, num composto nitrogenado, e aí vai embora, tá? Então, assim, a versatilidade que nós temos. Então, essa é a ideia. Mas se eu reagir esse indivíduo com ácido nítrico, eu não vou colocar os outros, calma aí, fica nervosa não. Se eu reagir com ácido nítrico, eu vou colocar um grupo NO2 no anel, eu vou ter uma nitração. Vou ter uma nitração.
Vou formar os corantes vermelhos, né, os grupos ácidos. Aí eu posso formar tantas aminas, quando eu posso formar os nitrocompostos, eu posso chegar a uma amida também aqui, tá? E outras cositas mais, tá? Bom, aí se eu fizer uma reação com ácido sulfúrico, vamos fazer a sulfonação, que é chegar a alguns grupos dos antibióticos, tá? Vou fazer mais um grupo aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer aqui com ácido sulfúrico, H2SO4, eu vou ter a sulfonação, tá, ok? Essa sulfonação é a entrada do enxofre, tá, na cadeia, um SO3H. Eu vou ter uma sulfonação, vai sobrar água aqui, vai sobrar água aqui, vai sobrar um meio ácido, tá? Essas são algumas das ideias, né, que nós podemos falar das reações quando se trata dos aromáticos. E eu ainda, tá? Tem uma outra. Se eu coloco ela, bom, vou colocar. Tem essa aqui, ó. Tá? A gente vai chegar na formação do fenol. Ela passa por várias etapas, ela é uma hidroxilação, tá? Que vai formar água também meio ácida, ok? Então, assim, ó, o que eu quero mostrar para que vocês se lembrem? Opa, volta aí. O que eu quero que vocês se lembrem? Tá? Quem está entrando no anel, ou seja, está saindo aqui um indivíduo tipo C6H6, que só tem carbono e hidrogênio, C6H6, certo? Eu estou substituindo um hidrogênio por qualquer um desses outros grupos aqui, ó, certo? E esses grupamentos são aquelas determinações que eu dei na nomenclatura do tipo de reação que eu falei para vocês. Qual que era o nome da reação? Exatamente, era uma reação de substituição eletrofílica, ou substituição pela ação de um eletrófilo, tá? Bom, nenhuma dessas reações aí vão ocorrer com troca do carbono. Eu vou fazer substituição do átomo de hidrogênio, tá? Então, todas essas transformações ocorrem pela troca do hidrogênio. Então, de maneira geral, o que nós podemos colocar? Todas essas reações, o benzeno, né, e as suas derivações, são moléculas extremamente estáveis. Tá? Então, assim, sempre nós vamos trabalhar com alguns catalisadores, ok? Tranquilo? Para que serve um catalisador? Diminuir a energia de ativação de uma reação para que ela se torne uma reação mais rápida, né? Um catalisador de reação jamais vai fazer uma reação ocorrer, ok? Entendeu? Catalisador faz com que a reação que está ocorrendo ocorra mais rápido, mas ela jamais vai iniciar uma reação. Então, o que acontece? O mecanismo para as reações de substituição aromática sempre é o mesmo. Tá? O que é isso? É um mecanismo via substituição eletrofílica. Então, sempre no meu primeiro passo, eu vou representar de forma genérica, ok? Eu tenho aqui, ó, um E é ligado a I. Dá para representar eletrófilo para vocês, tá? Eu tenho um rompimento dessa ligação, vai gerar para mim um eletrófilo e vai gerar para mim um nucleófilo. Tá? Então, numa das primeiras etapas, depois a gente trabalha passo a passo, tá? Eu tenho aqui uma coisa que eu já falei para vocês, ó, heterólise de ligação. Quando eu tenho a heterólise da ligação, lá quando vocês estavam na química geral e na química inorgânica, vocês chamavam isso de quê? Exatamente, ionização. Ionização, porque se trata de quebra de ligação covalente, ok? Então, se eu tenho uma ionização, o que acontece? Essa ionização vai gerar o quê? Dois íons, ok? Quem são esses dois íons? Esses dois íons nada mais são do que aquilo que nós chamamos de quê? Um nucleófilo e um eletrófilo. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Então, todo o mecanismo de substituição eletrofílica nosso, ele vai começar pela formação do meu eletrófilo, tá? Aqui, ó, estou representando de forma genérica o eletrófilo. Beleza. Numa segunda etapa, também chamado segundo passo, tá? A primeira etapa é a etapa mais lenta. O que vai acontecer? O anel, dentro da sua aromaticidade, olha, dentro da sua aromaticidade, ou seja, seus elétrons pi, vai dar o quê? Ele vai atacar o meu eletrófilo,
ok? Lembra que o benzeno é rico em elétrons, né? Então, seus pares de elétrons que estão aqui, ó, migram e vão atrás desse indivíduo, tá? Então, aqui é o ataque eletrofílico que nós vamos ter, tá? Eu vou buscar o meu eletrófilo, então eu vou formar aqui, ó, momentaneamente, tá? Vou ter uma quebra de ligação, tá vendo? Essa ligação que se rompe, vai virar um cátion nesse carbono superior aqui, e o meu eletrófilo tá aqui, ó, certo? Bom, o que acontece que é legal aqui? Nesse instante aqui, ó, eu saí de uma molécula estável e dei origem a uma coisa instável. Por quê? É um cátion, certo? É um cátion. E o outro, olha aqui, ó, esse carbono aqui é um carbono sp3. Sp3 não é molécula plana mais. Eu deixei de ser aromático. E ainda se eu fizer a regra de Huck, que fica pior ainda, né? Porque o N aqui dá meio. Ok? Então, é uma molécula não aromática. Ok? Então, eu passo a formar aqui uma coisa que a gente chama de intermediário de reação. Tá? Deixa eu colocar isso para vocês. Tá? Ataque. Ataque sobre o eletrófilo. Sobre o eletrófilo. Aí você pode estar perguntando, mas não é o eletrófilo que vai entrando, é ele que ataca. Não, ele está sendo atacado. Eu chamo a substituição eletrofílica porque eu estou trocando um hidrogênio por um eletrófilo. Ok? O anel vai atrás do danado do eletrófilo, ele vai buscá-lo. Tá? Ataque sobre o eletrófilo, tá? Gerando um intermediário. Aí um intermediário. Intermediário, tá vendo? Aqui já é intermediário, né? E eu não estou falando de estado de transição. Se eu estou falando de intermediário, é porque esse indivíduo eu consigo visualizar a existência dele numa espectroscopia, tá? Não, aliás, nem na espectroscopia, não, no raio-x e na ressonância, tá? Bom, intermediário instável. Qual que é o seu intermediário? Intermediário, ok? Melhor ainda, intermediário não aromático. Intermediário não aromático. Ok? Ótimo. Bom, isso aí é interessante para a molécula? Claro que não. Ela deixou de ser estável. O que vai acontecer, então, na terceira etapa, no terceiro passo? Eu tenho a chamada restituição da aromaticidade. O que seria essa restituição da aromaticidade? É eu voltar a ser aromático, tá? Então, esse anel vai passar por uma sequência de ressonância, né? Depois, em cada reação, eu vou mostrar essas estruturas intermediárias para vocês. Aqui eu estou falando de forma geral ainda, né? Então, o que vai acontecer? Aquele anel que é o intermediário que deixou de ser aromático, tá? Não há aromaticidade mais nesse indivíduo, tá? Bom, ele passou a ser um troço instável por enquanto. Então, o meu nucleófilo que está lá no meio, foi gerado, o que vai acontecer? Ele vai arrancar, tá? Arrancar um dos hidrogênios para que esse par de elétrons da ligação do hidrogênio retorne para dentro do anel e volte a ter uma estrutura aromática novamente. Olha que coisa maravilhosa. Pronto. Inicialmente, Inicialmente, o anel, essa reação de substituição, ela parece uma reação de adição. Tá? Porque ó, aqui parece uma reação de adição aqui em cima, que forma o carbono sp3, né? Só que isso aqui é instável. E pelas regras básicas, né, de estabilidade da termodinâmica, eu tenho que buscar uma zona de menor energia. Então, por isso a restituição da aromaticidade e sobra aqui um HI, né, que é um subproduto. Então, eu tenho um produto aqui de substituição eletrofílica com a restituição da aromaticidade, que é o que interessa para a gente, tá ok? Então, meninos, esse aí é o mecanismo, tá? O mecanismo, tá? Mas e aí? Como é que eu faço? Bom, esse mecanismo segue sempre o mesmo padrão de substituição. Então, você vai ver, todas essas reações que nós vamos fazer aqui, ó, todas essas aqui, mais algumas, tá? Essas 5 que eu coloquei para vocês, que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos descrevê-las sempre seguindo aquele mecanismo que eu acabei de mostrar para vocês. A diferença é que o eletrófilo, vou mostrar quem é o eletrófilo lá, mas o mecanismo sempre vai ser o mesmo, tá? O mecanismo aqui sempre vai ser o mesmo, ok? Então, ó, nesse intermediário aqui, ó, o que acontece? Quando
eu formo esse intermédio. Eu sei que é muita informação, tá? A gente tem, assim, coisa pra caramba, né? Falando horrores, como diria minha mãe, fala mais do que o homem da cobra, né? Você sabe quem que é o homem da cobra, não sabe? Sabe não, né? Sabe sim. O homem da cobra, depois eu conto. O que que acontece? Essa estrutura aqui, ó, ela existe momentaneamente porque esse par de elétrons que está aqui, ó, esse par de elétrons que está aqui, ele migra e vem para cá. Aí cria a estrutura de ressonância. Então ele começa a se deslocar. Bom, é, como que ele se desloca? Os orbitais aqui são paralelos, né? Então a dupla volta, vem para cá e a carga vem para cá. O eletrófilo continua lá, ó, pendurado, ó. Tá do mesmo jeitinho, tá? Vê a carga para cá, não tinha uma dupla aqui? Então, o que vai acontecer? Essa dupla aqui, ó, migra para cá. No que ela migra para esse lado, o que vai acontecer? Opa, vamos colocar no azulinho mesmo, né? O que vai acontecer novamente? Nós temos isso aqui, ó. Ok? Ó, presta atenção. Estava aqui, o eletrófilo está aqui, tá? A dupla migrou para cá e a carga agora veio para cá. Ok? E ele vai se movimentando aqui dentro. Tá? E vai se movimentando, ok? Até que haja a substituição novamente, tá certo? Então, esse é o mecanismo da substituição eletrofílica, tá? Nós vamos trabalhar em cima dele. Joia? Tranquilo? Muita informação? Bom demais, né? Lembrando para vocês, tá? Quando se trata dos livros, tá? Você vai encontrar muito mais informações do que eu estou falando aqui. Eu estou fazendo um resumo geral da história. Onde que eu vou encontrar isso? Geralmente, tá? Você vai encontrar isso entre os capítulos 13, 14 e 15, dependendo do autor que você estiver procurando, tá bom? Mas basta você procurar no livro lá, compostos aromáticos ou aromaticidade, tá? Você vai chegar tudo no mesmo lugar, ok? Tá, então, pegue um livro, dê uma olhada, dê uma folheada, ok? Eu vou colocar um material para vocês lá no acadêmico, ou ir no AVA mesmo, que seja, para que vocês tenham como orientação uma teoriazinha básica, tá? Escrita para que vocês estudem. Mas abra o livro, tá? Abra o livro lá, dá uma estudada, dá uma anotada nos questionamentos, tá? Para que nós possamos discutir essa questão da aromaticidade. Então, fica para vocês fazerem revisão, tá? Qual parte? Daqui para frente, ó, da regra de Huckel para frente, ok? Dá uma procurada lá sobre a aromaticidade, regra de Huckel, tá? E tem vários exemplos, os livros, cada livro traz uma exemplificação diferente da outra. Então, divirtam-se com isso, aprendam, tá? Porque os compostos aromáticos, gente, são os que mais aparecem em todo tipo de concurso e questionamentos que aparecem nessas provas aí para frente, tá certo? Bom, meninos, se tiver alguma pergunta, tá? Eu estou à vontade. Eu vou fechar aqui com vocês. A Mariana me perguntou algumas coisinhas no meio da semana, porque nos horários de vocês aparece mais aula minha em outros dias, né? Bom, o que vai acontecer? As minhas aulas com vocês serão as da segunda-feira. Ok? Vocês estão vendo que eu estou dando aula de 1h30, 1h40, tem dia que vai até 2 horas, dependendo da quantidade de informação que eu quero trabalhar com vocês, tá? Então, assim, eu não vejo necessidade de nós colocarmos mais uma aula, né, marcar aquela hora a mais nos outros dias, ok? Se caso, porventura, vamos fazer um tira-dúvida? Beleza, eu tento me organizar e ver dentro do horário de vocês para marcar mais uma, ok? Mas eu acredito que a quantidade de horas que nós temos, é mais do que o suficiente para nós discutirmos, tranquilo? O Homem da Cobra, Mariane, tá? É o cara que mais conversa no universo. É, Lá nos primórdios, né, na época da Maria Fumaça, daquele trem de ferro que transportava as pessoas, passava uma pessoa olhando quem é que pagou o bilhete ou não. Ele cobrava o bilhete, por isso chama do Homem da Cobra. Então ele saía de vagão a vagão pegando o bilhete da pessoa e perfurando o bilhete para dizer que ele pagou, tá bom? Então ele conversava com mamando a caducando, ou seja, de quem estava lá na primeira classe a quem estava lá na última classe do trem. Então ele conversava com todo mundo, por isso chama do Homem da Cobra.
Tranquilo? Beleza? Não é de nenhuma cascavel, é do homem que faz a cobrança, ok? Meninos, estou à disposição de vocês, se tiverem alguma pergunta, tá? Do contrário, nos veremos aí. Agora faz sentido, né? É igual aquela historinha, como é que é? Ih, já esqueci, né? Não sei que lá esparrama pelo chão. Nunca se esparramou, né? É espalha a rama, né? Ou quem tem boca vai a Roma. Não vai. Quem tem boca vai ao Império Romano, né? Então são questões do dito popular, né? É isso, é esse negócio da batatinha mesmo. Batatinha, quando nasce, esparrama. Que esparrama? É espalha a rama. É, que coisa, né? Tem uns ditos aí que a gente acaba chocada. De quê, minha filha? Não, não é vai, não, é de vaia. De vaiar. Né? Porque era, quando chegava lá no Coliseu Romano, o imperador se mostrava, né? E aí ele soltava lá os prisioneiros, os escravos e tudo mais. De um lado ficavam os leões, os tigres e a turma da pesada, né? E aqueles que seriam assassinados, ok? Aí, assim, o imperador, se aparecesse, se ele fosse vaiado, ele liberava os tigres para comer o indivíduo lá na frente, entendeu? Vai a Roma, vaiava. Então, você vaiou, morria todo mundo, tá? É daí que vem a expressão. Né? A gente também é um pouquinho sabe de nada, né? Só conversa piada. Ferrachando aqui a conversa. Ok, meninos, então é isso, tá? Tá aí a parte